Morreu na praia é afogamento, né? Então, grandes layoffs em 2026 é culpa de AI. Cara, as capacidades que a AI está cada vez mais ganhando é diferente do poder de deploy das empresas nisso. Poder de deploy, mesmo se as empresas conseguirem fazer deploy, é diferente de adoção. Eu acho que as verdadeiras disrupções da estrutura organizacional vão vir de empresas que estão nascendo agora e que vão estar nascendo nos próximos anos, sabe? E no programa de hoje, a gente vai falar sobre as demissões na Block e o que significa para o mercado de produto e tech. Olá! Bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo a visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur e eu queria mandar um salve para todo mundo que conseguiu ajudar de alguma maneira todos os acontecimentos que rolaram lá em Juiz de Fora e na região, em Ubá, em outras cidades. A gente fez um corre aqui nas redes e tudo mais. Então, muito obrigado a todo mundo que conseguiu ajudar e que segue ajudando. Boa! E eu sou a Ix, e é isso, não dá pra ter frase engraçadinha depois disso, só agradecer a todo mundo aí também, que é importante sempre ajudar o próximo. É isso. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre as demissões na Block e o que significa para o mercado de produto e tech. E antes, mandar um salve, né, para quem comentou nos últimos episódios aí do programa. No último a gente esqueceu, então estamos aqui. Sorry. Salve pro Adriano, pro Rafael, pro Lucas Matos, pro Ronald Falcão. E eu tô triste porque no episódio com o Efren, que já é um dos que tá com mais plays, tá com 0 comentários, cara. Como assim? Por que vocês não estão comentando lá como que vocês estão usando a AI no dia a dia também? Então, se você não deixou seu comentário no passado, vai lá e deixe nesse daqui também. E também deixa o seu like, como o Arthur falou, a gente vai comentar os nomes aqui de quem deixar o seu comentário nesse episódio. Avalie o episódio na plataforma que você estiver ouvindo, Spotify, YouTube, Apple Podcast, porque isso ajuda muito o podcast a crescer. E tem outra coisa que ajuda muito o podcast a crescer, e a gente queria agradecer aqui, são os inscritos do nosso canal no YouTube. Então a gente chegou aqui aos 200 inscritos no canal e a gente sabe que tem muito mais gente que ouve o podcast, que a gente tem os outros números do Spotify e não é inscrito no YouTube. A maior parte das pessoas que ouve o podcast no YouTube não é inscrito. Então mais se de inscreva aí no 50%. canal. Exatamente. Então se inscreva aí no canal para você ser notificado sempre que chegar um vídeo. E outra coisa também que você pode fazer, além de se inscrever, é compartilhar com um amigo. Que assim você ajuda o podcast a crescer e ajuda o quê? A gente a espalhar a mensagem da Arena. Muito bem. Antes de ir para a pauta, não podemos deixar de falar do nosso parceiro, o Replit. Para você que não ouviu o programa passado, não sabe do que a gente está falando, o Replit é o novo parceiro aqui do Papo na Arena e é uma ferramenta para você criar sites, apps, que você pode inclusive publicar nas lojas diretamente, jogos e até vídeos só conversando, por chat ou por voz. E o Replit é usado por empresas do mundo todo, como Visa, Stripe, PayPal, Adobe. É a empresa que mais cresce no mundo dentro do time de produto. Galera não tá só brincando não, tá colocando coisa em produção mesmo. E se você tá ouvindo aqui e ainda nunca testou, a hora é agora. É só usar o código Papo na Arena, a gente vai deixar em algum lugar na tela aqui. E você vai ganhar $25 para testar. E tem mais, tá? Se sua empresa quer rodar um hackathon sem custos e com créditos gratuitos, fala com a gente em productarena.io/Replit que a gente te ajuda a organizar isso aí. É isso, productarena.io/Replit e valeu, Replit. Temos mais jabá antes de ir para a pauta? Temos um anúncio super importante, mais um anúncio que é dia 23/3, save the date, que a gente vai gravar mais um episódio presencial com plateia. A gente gostou dessa brincadeira, viu? E o tema vai ser um que a gente já está querendo falar aqui há muito tempo. E só demos umas pinceladas, mas agora vai ter um episódio só sobre isso, que vai ser processos seletivos e contratações na era da AI. O link da descrição vai estar, né, na descrição, mas ó, corre, viu? O último que a gente fez,
o primeiro presencial, esgotou em menos de 3 horas todos os ingressos. E fica ligado aí nas redes para você saber quem que vai ser convocado para esse papo. Boa! Agora sim, bora lá pra pauta? Bora lá! Bom, vamos começar pelos fatos aqui, para quem tava na caverna ou só para quem não é cronicamente online, tipo a gente. No dia 26, semana passada, o Jack, CEO da Block, antigo Square e criador e ex-CEO do atual X, ex-Twitter, anunciou que a empresa ia fazer um layoff de 4.000 pessoas, aproximadamente 40% da empresa, que ia passar ali de cerca de 10.000 pessoas para 6.000 pessoas. E, segundo Jack, essa não foi uma decisão porque o negócio tá mal das pernas, nem nada do tipo, porque o lucro segue crescendo e melhorando, e a motivação, segundo ele, dessa redução é a observação que as ferramentas de AI, junto de estruturas mais flat, estão acelerando as mudanças na forma de construir produto e de tocar a empresa no dia a dia. E aí, para terminar a parte de fatos e a gente ir aqui para nossa análise, vale dizer que, obviamente, Wall Street adorou a notícia, fazendo com que as ações que vinham muito próximas do seu valor mais baixo do último ano subissem cerca de 20% desde o anúncio até o momento que a gente preparou a pauta aqui. Então, pra gente começar, Arthur, o que achamos disso aí? É o início de uma nova onda de layoffs? Cara, sim. Eu acho que naturalmente a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então agora vai abrir precedentes. Assim como que no passado a gente viu lá em 2023, quando começaram as ondas dos layoffs, também isso, uma justificativa foi, as empresas também estão nesse caminho e tudo mais, uma pressão também dos investidores. E no ano passado, a gente falou em vários episódios aqui, inclusive, sobre isso, com os memos também, né? Quando começou, teve o memo do Shopify, depois teve o memo do Duolingo, depois A teve... própria Block teve um memo dela A também. própria Block teve, depois nem sei quantos mais a gente teve. Cara, eu acho que esse é um precedente, abriu um precedente para voltar agora a acontecer isso, usando essa desculpa, esse argumento de, cara, é AI. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, apesar de abrir um precedente, eu volto no que eu já falei em alguns episódios aqui também sobre a disparidade entre bons profissionais e profissionais medianos e medíocres. A AI está potencializando ela, sabe? Está deixando mais e mais e mais visível. Então, naturalmente, eu acho que esse é um negócio que fica, como eu falei, mais visível, sabe? E ajuda a falar, putz, peraí, tem aqui na minha empresa 3 pessoas aqui numa área específica, 3 pessoas estão usando bastante AI e tem 2 que não estão. E aí? Então, eu acho que também tem um pouco disso. Mas acho que a parte tricky aqui é que tem reporte de pessoas que eram heavy users ou eram pessoas com histórico de boa performance que rodaram também, né? Eu acho que, tipo, numa demissão de 40% da empresa, tipo, cara, não tem 40% das pessoas que caem nisso, sabe? Então, eu acho que é algo muito maior. Só que a gente vai deixar o link também das pessoas que comentaram sobre o processo da demissão e tudo mais, e que estavam nesse recorte de alta performance. Mas eu acho que tem uma outra coisa tricky aí, que é a profissão delas na empresa. Por exemplo, né, tinha um dos textos que eu li, uma das pessoas era um analista de dados. E no próprio texto dele, ele fala, cara, eu tava usando AI pra caramba, tava sendo reconhecido por isso, mas naturalmente eu tava percebendo que talvez não fazia mais sentido a minha profissão ali, sabe? Esse é um ponto relevante, né? A gente não sabe qual foi o recorte de áreas e funções afetados. Obviamente, 40% tem um pouco de tudo ali dentro, né? Mas a gente não sabe. Foi mais pesado em operações, foi mais pesado em engenharia, etc. Então, eu acho que tem esse fator, assim. E isso talvez
trigue até uma outra coisa que é o que as pessoas que estão saindo, quais vão ser, tipo, se ela vai continuar na mesma profissão que ela tá, sabe? Esse próprio texto que a gente está falando desse cara que era analista de dados, ele fala, cara, sinceramente, eu não sei se eu vou continuar sendo analista de dados nas minhas próximas experiências aqui, se eu vou começar um business meu, que agora é um bom momento para isso, com coisa de AI e tal, mas eu não sei, porque eu acho que é uma profissão que cada vez mais, tipo, a AI pode substituir. A gente não Então, sabe acho que quais vão ser tem, as profissões que vão sobrar, né? Pode ser que daqui a um tempo só sobre vender sua arte na praia. né? É como o Efraim falou lá atrás no episódio, ele falou, cara, eu quero estar no 1% ou nos últimos 10% a serem substituídos pela AI, né? E eu acredito que vão ter algumas profissões que vão estar mais nesse caminho mesmo. Eu acho que o meu ponto de vista aqui, e muito do que eu li no Twitter, eu acho que influencia aqui a forma como eu penso, é que o Jack, ele não tem um grande histórico como gestor, particularmente, né? Então, vide Twitter de antigamente, tudo bem, tipo, eu sou heavy user do Twitter e eu não acho que o Twitter hoje é um site melhor do que ele era na época do Jack porque cortou umas pessoas. Inclusive tem muitas coisas que são piores, mas obviamente dá para dizer que era uma estrutura inchada. Mesma coisa, ele mesmo comentou da Block durante o Covid, que assim como todo mundo, fez um overhire ali, dividiu a empresa em dois, que ele falou que foi errado, né? Então, eu vejo o perfil do Jack, é que ele é um cara super visionário de produto, mas não necessariamente um grande CEO do ponto de vista de gestão aqui. Então, eu acho que tem esse ponto aqui, que puta, acaba levando a ondas de contratação, ondas de demissão, mudanças muito grandes de estrutura, etc. Mas eu acho que tem um outro ponto que para mim é até mais pesado em relação a isso, que é como a empresa vem performando no mercado, né? A Block é uma empresa de capital aberto e ela anda de lado desde 2022, basicamente, as ações dela. Cresce ali timidamente receita e lucro bruto, mas assim, não é uma empresa de grande crescimento e obviamente isso não agrada os acionistas. O que agrada acionista? Você ir lá e demitir um monte de gente para melhorar a sua bottom line ali da sua DRE. Então, para uma empresa que vinha tendo dificuldade em crescer receita, puta, diminuir custo certamente é algo super relevante ali. E tem o último ponto, que é aquela coisa do Tropa de Elite, que morreu na praia é afogamento, né? Então, grandes layoffs em 2026 é culpa de AI. Então você tem um álibi ali muito bom para dizer, cara, estamos mais eficientes, ou o futuro são organizações mais flat, e eu até acredito nisso, a gente vai falar um pouco depois, mas é muito fácil você colocar essa culpa, vamos dizer assim, nas melhorias de AI. O que eu acho que tem, obviamente, uma parte, mas não acho que ela explica sozinha, sabe? Inclusive, você falou do histórico do Jack e tudo mais. Queria sugerir um livro aqui. Eu acho que eu já sugeri esse livro anteriormente, mas, enfim, falar novamente. Chama A Eclosão do Twitter. Eu vou deixar o link na descrição aí também, que é contando, na verdade, as peripécias e a zona de que era, ou é, né, o Twitter. E desde da fundação mesmo e tudo mais. E, obviamente, isso tem alguns capítulos, inclusive, falando do Jack como gestor, como CEO e os movimentos que ele fez e tal. Então é um livro bem legal, um livro super facinho de ler, bem do jeito que eu já recomendei vários outros aqui, é mais contando a história por si só do que necessariamente um framework e tudo mais. Eu, particularmente, curto mais esse tipo de livro. E, pô, então, ficou a dica aí para complementar um pouco isso que a Ike está falando. Lembrando que o Jack supostamente é o cara que pagou milhões no Tidal, o competidor do Spotify, pra virar amigo do Jay-Z. Então, essas são as fofocas da internet, né? Olha aí, a Ike é o Léo Dias Cara, eu sou do Twitter. cronicamente online, esse é um grande problema.
Só que eu acho que tem um outro fator aí que isso vai forçar cada vez mais a quem está nas empresas, ou, por exemplo, quem fica no pós-layoff, a, cara, ficar freak com como eu uso AI e como eu mostro que eu estou usando. E vai gerar uma outra coisa que é como que as empresas vão criar os seus mecanismos para de fato avaliar que as pessoas estão usando AI. E a terceira coisa que é, está usando AI por usar ou está usando AI e está dando retorno? Porque, eu pedi pro GPT resumir o e-mail, pedi pro Gemini lá melhorar o meu e-mail. Tá, você pode entrar e falar, pô, é bom mesmo, tem gente que tem mais dificuldade, escrever um e-mail, etc. Mas qual que vai ser esse recorte, assim, de uso, uso e avaliação do uso, sabe? Como, por exemplo, até postei hoje no segunda, né? A gente está gravando na segunda, o episódio vai no ar na quarta, mas, enfim, eu postei sobre no Kikwin dessa semana, e para quem ainda não segue, se inscreve lá na newsletter, arturcastro.substack.com, Brilliant Basics. Eu postei lá que, né, saiu um memorando do Google essa semana passada, do que, tipo, cara, AI é a obrigação até para os times não técnicos. E aí, a maneira como eles estão analisando, tipo, cara, até isso, cara, pessoas mais sêniores precisam estar usando muito mais do que as pessoas que estão entrando, vai ter análise para, tipo, demonstrar o domínio do uso mesmo de AI nas avaliações. Então, e não é só o Google, né? Tipo, a Meta diz que os reviews de 2026 também vão avaliar o AI-driven impact, e a Microsoft também já rolou outro, tipo, AI não é mais opcional, né? Deu super barulho sobre isso quando rolou. Então, eu acho que esse movimento, cara, vai ficar cada vez mais, tipo assim, como a gente tá como as empresas vão analisar de que as pessoas os funcionários estão de fato usando AI. E do outro lado também tem os profissionais, né, os funcionários de como eu uso mais no meu dia a dia, entendo aonde eu posso usar e como eu deixo isso visível e consigo acompanhar o quanto eu estou evoluindo, seja em produtividade, seja em resultados e tudo mais. Eu fiquei pensando bastante sobre isso, assim, mano. Até lendo o texto do analista de dados que você comentou, se no fim tem algo que dê pra gente fazer, proletariado, pra escapar desses layoffs. E a real é que eu sinto que não tem nenhuma garantia, como nada na vida, né? Tem garantia, só a morte. Mas eu sinto que isso que você falou é o mínimo pra te dar uma sobrevida, tá ligado? E eu acho que, no geral, as pessoas como um todo têm dificuldade de dar publicidade ao que elas estão fazendo, tipo, dar visibilidade e publicidade, assim, de tipo, olha que legal isso que eu fiz e tal, e talvez seja um momento para isso, né? Justamente para não só você estar vendo os seus próprios ganhos de produtividade, mas como que você divulga eles para que outras pessoas vejam também. Ao mesmo tempo que eu entendo que tem as pessoas que têm medo de fazer. E é muito uma dualidade, né? Do tipo, puta, por um lado eu tô mostrando o que eu tô fazendo que tá sendo legal. As pessoas vão ver isso com uns olhos de olha que legal, vamos valorizar. Ou olha que legal, podemos automatizar o trabalho dessa pessoa. Então é tricky pra caramba, tá ligado? E tipo, a minha filosofia de momento sobre isso é pensar que as pessoas vão olhar, olha que legal, vamos valorizar mais isso, sabe? E pode ser que daqui a pouco isso vire olha que legal, o Aix fez essas coisas e agora a gente não precisa mais dele. Pode, tipo, é isso, de novo, não tem garantia de nada, mas eu acho que é o momento para as pessoas tentarem se mostrar como os americanos dizem, né, o Jack of all trades, que em português é muito melhor, que é o pau para toda obra. Então você ser aquela pessoa que, tipo, domina a tecnologia, os casos de uso, ajuda outras pessoas, divulga, ensina, apoia, usa não só no seu dia a dia,
que é um pouco também do que a gente fala do fazer além, né, do seu trabalho. É um negócio que a gente fala assim, tipo, cara, o trabalho raramente ele vai de 9 às 6, né? Tipo, a gente para aqui para estudar, testar coisas em horários fora do trabalho, e eu acho que essas são coisas que, tipo, estão para além do trabalho esperado, normal das pessoas, mas talvez seja o momento mesmo para, como o Efraim diz, ficarmos entre os últimos 10 ou 1% das pessoas que vão ser automatizadas ali, substituídas por AI. É. E nisso, acho que naturalmente as pessoas que. Sabe, vocês devem ter visto também aquele gráfico lá de quantidade de pessoas que de fato está usando AI, quantidade de pessoas que pagam alguma AI, quantidade de pessoas que tipo estão usando coisas tipo Cursor, Cloud Code, etc, que é de 3 a 5 milhões no mundo, né? Então assim, cara, tem muito espaço e tem muita gente que ainda nem tá fazendo isso, assim. Então, acho que a gente sai do zero para alguma coisa, tá cada vez mais fácil, né? A gente até falou disso no último episódio, que era, beleza, a AI não vai fazer 100%, mas ela vai te ajudar ali a chegar pelo menos os 70%, 80% muito melhor. Algumas básicas, ferramentas básicas já. E as outras ferramentas um pouco mais complexas, né, mas um pouco mais técnicas, estão muito mais acessíveis. Então, eu acho, cara, que é um momento bem único, assim, e fácil de você, de fato, colocar isso no seu dia a dia. Tem que, lógico, entra na parte do pensamento crítico e tal, de analisar que tipo de conteúdo que você vai consumir para, de fato, ver casos práticos e os que você vai conseguir aplicar no seu dia a dia e não ficar só lendo um monte, né, igual os 1 milhão de fluxos lá na LinkedIn do N8N que você nunca recebe eles, mas também que não dá para aplicar eles, de fato. Então, acho que tem todos esses ângulos, assim, para dar uma observada. Cara, tipo, pode parecer que a gente tá muito também passivo e aceitando a realidade, assim, de não tem nada que possamos fazer e vamos ser todos automatizados e tal. Eu tenho certeza que tem pessoas que ouvem isso que a gente tá falando e pensam isso, né? Mas acho que a forma como eu enxergo é que isso é só mais uma revolução industrial, tá ligado? E é o que você falou, a gente tá muito no início da curva, né? Eu vi um podcast com o Dário no Doorcast, que ele fala muito que, cara, ele não tem dúvida de que a tecnologia em 3 a 5 anos ele vai ter lá um país de gênios dentro de um data center, mas como e quando isso vai se espalhar pela economia e de fato ter a adoção, é algo que ele não consegue prever. E é isso, é como foi a luz elétrica, a máquina a vapor, sabe? As coisas se desenvolvem, a tecnologia nasce e evolui num ponto e ela demora um tempo, mas ela vai acontecer, e, tipo, os trabalhos vão mudar. Eu acho que a coisa com a qual eu me conformo não é que nós seremos substituídos por AI. Nós, tipo, subcosmos para qual a gente fala aqui, que são PMs, designers, pessoas de engenharia e tal. Mas é que é o ciclo natural dos avanços tecnológicos, né? Tipo, é o que você falou. Hoje eu sou um PM, cara, pode ser que daqui a 5 anos eu seja outra profissão, com, com skills parecidas com a que eu tenho, ou não, sabe? Eu cada vez estou mais convencido de que o trabalho não vai acabar, profissões vão continuar existindo, AI não vai fazer tudo, e a gente vai se adaptar. Tipo, vão ter coisas no mundo que a AI vai fazer, assim como, sei lá, datilógrafos perderam seus trabalhos, ou pessoas que trabalhavam em fazendas diminuíram ao longo da história, pessoas que têm white collar jobs como o nosso vão passar por isso agora de alguma forma. Não sei quando, não sei em que escala e aceleração isso, mas vai acontecer. Então, tipo, não é que a gente está se acomodando, mas tipo, estamos. Como as pessoas dizem, é cansativo viver momentos históricos, né? E a gente tem vivido muito nos últimos anos. Né? E um lance interessante do que você falou, que by the way também coloquei no Kick Win dessa semana, teve
um artigo muito legal do Nate, que a gente inclusive já falou dele num episódio aqui também, disso, né, de capacidades de AI, as capacidades que a AI vai ganhando não são a mesma coisa do impacto econômico, né, e do efeito dominó que isso gera. E um combo de coisas que ele falou que para mim é interessante, que é, cara, as capacidades que a AI está cada vez mais ganhando é diferente do tipo, poder de deploy das empresas nisso. Poder de deploy, mesmo se as empresas conseguirem fazer deploy, é diferente de adoção. Exatamente o que o Dário fala, mano, no podcast também. E adoção é diferente também de adoção profunda. Né? E ainda tem mais que, tipo, a adoção profunda, que ela sim pode causar impacto econômico, mas, cara, também tem uma distância entre uma coisa e outra. Então, de novo, né, cada etapa leva tempo, tem infraestrutura e mudança de comportamento, no final das contas. Né? Cara, sabe um paralelo interessante sobre isso? Bem nessa questão da adoção profunda, etc. A gente que tá nesse mercado tech, startup, não sei o quê, pra gente cloud é um negócio super normal, né? As empresas já nascem na nuvem, toda a sua arquitetura na nuvem. Cara, ano a ano, todas as empresas de computação em nuvem do mercado crescem, tá ligado? Tipo, AWS, Google, Microsoft. E se você olhar, elas não estão crescendo só dentro dos clientes que elas já têm. Elas estão trazendo novos clientes para dentro. Então, é um negócio que, sei lá, tá aí há 10, 12, 15 anos bem difundido, vamos dizer assim, obviamente evoluindo, mas tem muita empresa que ainda não tá na nuvem. Imagina AI, mano, que é um negócio, tipo, que mexe não só na sua infraestrutura, mas no seu workflow inteiro, no seu back-office, etc. Então, tipo, não parece, porque a gente está muito imerso, de novo, a gente é cronicamente online, que esse negócio está andando muito rápido, e realmente ele está andando mais rápido do que outras tecnologias, e eu falo que, tipo, ele vai andar, vai ser mais rápido do que outras revoluções, etc. Ainda assim, não vai ser do dia pra noite, tá ligado? Então, eu acho que a gente até falou disso quando a gente tava decidindo a pauta. Puta, não vai ser muito pânico moral de AI vai tomar nossos trabalhos. E eu acho que não, velho. Tipo, eventualmente isso pode acontecer, eventualmente as coisas podem mudar. É isso, eventualmente pode acontecer um monte de coisa. Mas tem tanta coisa nesse meio do caminho, sabe? Que não é do dia pra noite. E tem um dado interessante que é, cara, o melhor jogo de xadrez, vou até usar a referência do seu último produto da semana aí, nos últimos 20 anos, sei lá, foi jogado por máquina contra máquina. E ninguém assiste, tá ligado? Só que todo mundo da cena do xadrez, pelo menos, conhece quem é o Magnus lá, que até você citou também. Magnus Carlsen. E no final das contas, a galera não se importa tanto com o xadrez, se importa com dos tipo, humanos jogando xadrez. Sabe? Exatamente. Tipo, hoje é impossível você ganhar de uma máquina no xadrez. As melhores máquinas de xadrez, computadores de xadrez do mundo, as engines, né, que a galera fala, um humano, o Magnus não consegue ganhar delas, o Nakamura não consegue. Mas é isso, as pessoas não querem ver ela jogando contra. Já foi provado que máquinas que jogam xadrez jogam melhor que humanos. O que é legal? Assistir humanos jogando xadrez é legal, sabe? E o Toby, que é o CEO lá do Shopify, também fez uma analogia que eu curti muito, assim, que é as ferramentas, né, e ele usa a AI como uma ferramenta, eles são meio que os instrumentos para serem tocados pelos humanos. E eles não são substitutos pro jogador ou para a pessoa que vai, né, dar o play ali naquele instrumento. Então, e aí a gente volta na discussão e do que a gente está sempre falando aqui sobre a parte do quanto, cara, você exercitar o seu pensamento crítico, analítico, você entender, olhar por ângulos diferentes para ver como você vai tomar as decisões ou como você vai enxergar onde dá para colocar IA e tudo mais, e não ser só aquela coisa do tipo pergunta e resposta e usar IA como um parceiro mesmo, né, como um companheiro ali. Eu acho que, cara, tudo isso encaixa bastante com essas coisas, assim, provavelmente você vai ser um asset muito importante nas empresas, aí por quanto tempo, não sei, né, mas para qual empresa, é isso, né, e de repente, putz, é isso, tem, como o Alex falou sobre o cloud, né, e a gente não é o Cláudio,
Cloud. Nossa, o Cláudio que morreu, mas faz bem hoje, na segunda, né? Que a gente tá gravando. Mas é isso, ano a ano, cara, as empresas estão aumentando, mais empresas, novas empresas estão fazendo a migração para nuvem e tudo mais. Então, eu acho a mesma coisa com AI, assim, é um processo natural e que a gente já falou lá daquele gráfico, vou até colocar o gráfico aqui, ó, vai ficar aqui o gráfico aqui, ó. De, cara, a quantidade de pessoas que de fato tá usando AI, e aí, naturalmente, tem o lance das empresas que vão ser mais bold para fazer esse tipo de movimento, né? Saiu também esse final de semana o episódio da Head de Design do Cláudio, da Anthropic. E, cara, Cláudio é um nome muito bom. Só um momento pra gente apreciar que a Anthropic deveria ter um cara no Brasil fazendo... Igual o McDonald's virou Mac no Brasil, o Cloud deveria virar Cláudio no Brasil. Pois é, exatamente. Mas, cara, a maneira como ela usa AI no dia a dia, como é o dia a dia dela como uma designer, né, como uma head de design numa empresa que está no olho do furacão da AI, pô, é um que muitas empresas, cara, sequer estão próximas de chegar lá, sabe? Então, acho que tem essa disparidade. E aí, até aproveitando esse gancho, relembrar para se você não assistiu ainda o episódio o nosso primeiro episódio que a gente gravou em loco, a Renata Garguetti, mandar um salve aqui para ela também fala bastante sobre isso, né? Ela comentou bastante sobre isso. Então, é isso, acho que naturalmente tem essa disparidade que, como a Ix falou, deixa eu falar pela 20ª vez nesse episódio, cronicamente online, como que você falou? Cronicamente online, é isso. Cronicamente online, naturalmente, cara, a gente está ali no olho do furacão, vendo todos esses movimentos, mas o deploy disso, a adoção profunda, cara, são coisas que vão demorar, né? Não vão Eu acho que vai ser mais rápido do que outras ondas, mas definitivamente não vai ser, nossa, impossível, sabe? E desse negócio do cronicamente online, se as pessoas vissem a nossa conversa de WhatsApp, elas vão ver que várias vezes ao longo da semana a gente fala, cara, não podemos esquecer que estamos numa bolha. A gente tá na bolha da bolha da bolha, tá ligado? Então, e não na bolha econômica, né? Mas, tipo, a gente tá vendo as pessoas que estão no olho do furacão falando dessas coisas e tal. Então é natural a gente achar que o mundo todo está falando disso, está afetando. E não é. Não é o mundo todo. Mas eu queria aproveitar esse gancho também para puxar uma coisa que eu acredito muito de tudo isso que a gente falou, assim, de o que vai ser uma coisa que eu acho que realmente vai acontecer no futuro e que tem a ver com essas demissões da Block, que é as organizações do futuro vão ser mais flat. Os decacórnios do futuro vão ser menores do que os decacórnios de hoje, sabe? A gente já falou disso aqui algumas vezes, mas eu não acho que a topologia organizacional nova vai vir de uma empresa da última geração. Não vai ser a Block, demitindo 4.000 pessoas, não vai ser a Salesforce, a Snowflake, não vai ser uma dessas grandes empresas de size ou de consumer que vão fazer isso. Essas são as empresas que no futuro vão estar fazendo seus times de inovação. Como a gente olha hoje e fala, nossa, olha essas empresas antigas que fazem time de inovação e tal, não sei o quê. Eu acho que as verdadeiras disrupções da estrutura organizacional vão vir de empresas que estão nascendo agora e que vão estar nascendo nos próximos anos, sabe? Porque elas já vão nascer habilitadas por essa nova tecnologia e vão se organizar dessa forma. Isso vai desencadear uma série de mudanças no mercado de venture capital, como as empresas são avaliadas, seus valuations, etc. Mas eu acho que vai vir daí. As outras vão se adaptar, sabe? Eu concordo, e essa semana eu até compartilhei, eu estava lendo um artigo, até compartilhei, acho que compartilhei contigo, mas compartilhei com algumas outras pessoas que estão na bolha, sobre uma entrevista do founder do Eleven Labs. E eles não chamam mais squads lá, eles têm os micro teams.
Que é isso, putz, a galera ali usando AI pra caramba e tal, e que são Tem responsáveis, o Two então acho que Slice eles Pizza Team agora têm o True também. Slice lá da Avery, que também, e de novo, essas duas empresas, o que elas têm em comum? Um pouco do que você falou, são empresas que nasceram nos últimos anos. Então, assim, eu super concordo com o que você está falando, e aí eu volto naquilo que a gente falou da adoção profunda e tudo mais, que é, para uma empresa, sei lá, tipo a Block, para uma empresa tipo, putz, uma empresa muito grande, fazer esse movimento, cara, era uma adaptação. Para a empresa que já nasceu assim, que já nasceu com essa mentalidade, cara, é muito diferente, né? E com acesso a todas essas ferramentas que estão hoje. Cara, a gente sabe que tem empresa que está começando a passar o processo de homologação para ver se uma ferramenta de AI pode ou não fazer parte da stack dela, sabe? Tem de montão isso. Então, como a X falou, mas para forçar a gente sabe que a gente está numa bolha, mas eu acho que o nosso papel aqui é sempre esse, trazer vários ângulos diferentes aqui e a visão de produto para discussão. A galera do Braincast fala que, tipo, o Braincast é o seu posto avançado no futuro e o Papo na Arena é o seu posto avançado dentro da bolha, no olho do In- furacão, trazendo as coisas pra inclusive, vocês. no nosso último episódio com o Efraim, o- um, um amigo meu mandou um comentário. Ele falou assim: Cara, acabei de ouvir o episódio agora. Me senti um Inca ouvindo os caras da NASA conversando. Parece até que a gente é muito inteligente, né? Né? Eu fiquei me sentindo, velho. Boa, é isso? É isso. Boas discussões e Boas. reflexões. É isso. Vamos pro produto da semana? Vamos lá! Será que a gente vai chegar no produto 1000 hoje? Tem que fazer a conta aqui. Puta que pariu, hein? Então a gente não vai saber se. No próximo programa a gente avisa se a gente chegou no produto 1000. No E programa. quem foi Agora o a produto galera. 1000? Então, o problema é que agora a galera manda múltiplos, aí não dá pra contar um por linha, tem que passar no chat GPT. É foda, galera, velho. E aí, eu vou ser canalha aqui, né? Tô falando dos outros, mas vou fazer a mesma coisa que os outros estão fazendo, que é indicar dois produtos hoje. Que Olha também só. eu já vou dar uma roubada, porque, tipo, não são produtos tradicionais, são produtos de mídia aqui, vamos dizer. Que eu vou indicar um podcast e um site. Então, Hum, o podcast, eu inclusive citei aqui durante o programa, é o podcast do Arkesh Patel. Então eu falei da entrevista dele com o Dário, recentemente a gente falou da entrevista dele com o Elon Musk e tal. Eu gosto muito do podcast do Arkesh porque eu acho ele um bom entrevistador. E o Arthur sabe o quanto eu sou um crítico de podcast de entrevista no geral. Eu acho que o do Arkesh ele tem a qualidade de fazer bons questionamentos para os seus convidados e questionamentos que são incômodos, de fato. Então, eu acho que isso é muito positivo. Ele consegue fazer isso de uma forma boa e trazer um ponto crítico que muitos entrevistadores não trazem quando estão com um convidado. O outro, o site que eu vou indicar é o Colossus, então joincolossus.com, se eu não me engano é o URL deles. Colossus, cara, eles são, eu não lembro se eles são um fundo de venture capital ou de private equity, mas eles produzem uma série de conteúdos, eles têm um podcast também, o Business Breakdown, mas os conteúdos de long form deles de texto são muito bons. Eles fazem uns conteúdos meio revista, assim, meio New Yorker mais pro mundo de business e negócio. Então, recentemente eles fizeram um sobre a 3G Capital, tem um baita texto sobre a Alpha School, então sobre o Jared Kushner. Então tem muita coisa legal. Esses aqui eu diria que são um pouco mais chapa branca do que o do Arkesh, mas eu acho que a profundidade ali, os textos longos, é um negócio que me pega. Então, duas recomendações: podcast do Arkesh e textos do Colossus. olha só. Aí que isso é cultura também. É, Cara, o meu produto da semana é um produto brasileiro. E de um grande amigo meu que a gente teve a oportunidade de Cachaça trabalhar. 51, brincadeira. Não, porque eu não bebo mais, né, cara? Então, é do a Centene, né, do The 100 Years Club.
Cara, putz, eu tô super na vibe desde que a Ivy nasceu, né? Que é o Ike me conhece há mais de 10 anos. E ele sabe que eu era da cachaça e da porcaria das comidas. E, bom, Assim, desde que... muito extremo. Principalmente a Muito. porcaria de comida era É, muita coisa, gente. Vocês não têm noção. é. E, bom, desde que né, a Eve veio ao mundo, eu tô, pô, me cuidando muito mais e tudo mais, seja Não com pode morrer gadgets, agora, né? né? Seja com gadgets, seja acompanhando, putz, mais minha saúde, indicadores e coisas do tipo. E, cara, Centene, putz, tem me surpreendido, assim. Eu fui um dos beta testers deles aqui, dar um salve pro André aqui. E, pô, tá sendo muito legal. Eles cuidam, putz, de todo o processo para fazer o agendamento dos seus exames, deixam o resultado dos exames de uma maneira muito mais entendível ali, que você não precisa pegar aquele monte de coisa e tacar lá no ChatGPT, né? Ele já faz isso. Tem todo um acompanhamento, uma equipe médica e tal. Então, fica aqui a recomendação. O site é centene.com.br e não é jabá, tá? Eu tô de fato usando e recomendo. Não é jabá, foi bom, porque eu fiquei super interessado. Vou procurar Aí, aqui. ó. E o que a galera mandou pra Vou gente? pedir para ele um cupom de indicação aí para você. É isso. E quem tá vendo o podcast em vídeo, volta uns minutos aí, vocês vão ver que em algum momento eu fiz uma cara de susto enquanto o Arthur falava. É porque eu abri aqui a página do produto da semana e eu vi a quantidade de produtos que tem essa semana. Então agradeço desde já, vai ter bastante coisa, então vai lá, Arthur. O que a galera mandou? Vai ficar uns 5 minutos falando que vai ter que ter produtos da semana parte 1, produtos da semana parte 2, produtos da semana parte 3. Vai E, ter que botar os enfim, esquilos, a vozinha fina. exato. Super obrigado para todo mundo que mandou aí. Vamos lá. Adriano mandou o James Park para fazer apresentações com AI. Carlos Bronze mandou o combo Cloud Code mais o Replit. A Isabela Oliveira mandou o Cursor. Fernando Lenini mandou Cloud Code mais o Google AI Studio. O Caimã Oliveira falou Claudinho. O Bruno Agostinho mandou ChatGPT Go. A Érica Oliveira mandou Gemini, ChatGPT, Cloud. Essa aí tá usando todas, né? E também mandou a Beats de novo aí. Carnaval já acabou, mas ela tá que tá. O Nelson de Moura mandou o Cloud Code, mas mandou o GSD Meta Prompt. Eu tô gostando de ver que a galera tá mandando agora também, né, os links dos repositórios de skills que eles estão usando. Então a gente vai deixar aqui o link também. Thais Bueno mandou o cursor. Priscila Chagas mandou o Notebook LM. Ela tá falando que tá usando muito para compilar resultado de discovery, de entrevista, mapear oportunidades. Rafael Ferreira mandou o Figma Make. O André dos Santos mandou o WhatsApp. Falou que é o único aplicativo que ele usa para conversar com humanos. E aí eu falei que ficar ligado, porque já, né, agora que o WhatsApp, que o Facebook comprou humanos, falei, já você vai conseguir conversar com os agentes também aí pelo WhatsApp. O Lucas Bittencourt mandou Cloud Code mais Air Fryer. Então, Integrado? Você pede pro Cloud Code fritar pô, suas cara, coisas? já pensou? Ó, mas o André Caparte, ele tem vários experimentos que ele relata no Twitter do Cloud Code controlando os appliances da casa dele que são conectados. Então, existe esse futuro que vai ser melhor do que o futuro do que o presente com a Alexa. Tá vendo? A Renata de Lima mandou o Glean AI. A Juliana Volotão mandou o Bati o Delate app, o aplicativo do Bati o Delate. E ela falou, cara, aplicativo simples, mas eu tava querendo experimentar experiências digitais esses dias. Já falei E que eu não odeio aí, a palavra ela digital. usou, cara, porque foi do tipo simples para ela. Ela falou, cara, o aplicativo é simples, mas me ajudou a sair da fila de sorvete do shopping. Pera aí, rapidão, que a Cleo tá sonhando aqui. Ela tá. Cleo, acorda. O Ben Alves mandou o Lovable. O Alexandre Pereira mandou o Cloud Code. Agatha Cristina mandou o Shopee, falou que tá comprando umas tranqueiras lá para arrumar a coluna, postura e tudo mais. A idade chegou.
A Jéssica Luz mandou o Cloud Code mais o Cloud Cowork. A Ianca Coelho mandou o Figma Make. O Wilson Moraes mandou o Cloud. Bruno Correia mandou o Cloud Code também. Carol Cardoso mandou o Gemini. A Aline Albertoni mandou o Spotify. Rafael Valente mandou o Granola. O Henrique Uxley mandaram o Cursor. O Iago mandou o Lovable. E ufa, foi isso. É isso. Acabou. Ou, para a gente simplificar, talvez, no próximo a gente pode juntar quem falou, ó, fulano, beltrano, ciclano mandou aplicativo tal, que aí a gente não repete tantas vezes, né? É, com certeza. Voltem a mandar um só, gente. Era mais legal quando vocês mandavam um só, agora tem muita coisa. Pois é. Mas No é máximo isso, 2, obrigado. cara. No máximo 2. Isso. Não avacalhem. Muito E no bem, próximo mas obrigado. episódio, pera, e no próximo episódio a gente conta se a gente chegou aqui no episódio 1000. Ó, no episódio 1000. Produto da semana no produto da semana número 1000. E Exato. quem for o produto da semana número 1000 vai ganhar 1 ano de assinatura da Arena. Olha aí. É isso. Que beleza. Que é... Então é O isso. patrão ficou maluco. É isso. Muito bem. Com isso, chegamos ao fim de mais um Papo na Arena. Relembrando os recadinhos, se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu like ou ainda não se inscreveu, onde quer que você ouça, faça isso agora e deixe seu comentário. Chegou até aqui, comenta aí o que você achou do programa de hoje e compartilha com a galera. Segue a gente lá nas redes, Instagram, Twitter, LinkedIn, @ProductArena, @X, @Arthur Close com K, que a gente está sempre lá postando, pedindo produto da semana, postando Reels quando sai o programa, avisando quando saiu. É isso. É isso. A gente se vê na Arena. Valeu! Valeu!